E aí, galera? E aí? Como é que estamos? Tudo bem? Tudo certo? E aí, Caio, preparado para mais um dia de trabalho aí? Mais um dia de trabalho. Galera, olha só, nós vamos fazer um vídeo bem interessante hoje. Dúvida de muitos, né? Stiff ou Good Morning? O que pega mais, o que pega menos, o que é melhor, o que é... Esse negócio de o que é melhor também, né? Qual exercício melhor para hipertrofiar? Relativo, né? Meu, o que é melhor para hipertrofiar? Estilo de vida. Tem um estilo de vida condizente com o processo hipertrófico, terá hipertrofia. Claro que aí tem um peso genético também, nisso tudo. Bom, mas essa é uma discussão para outra videoaula, não é a videoaula de hoje. Então, a videoaula de hoje, vejam bem, Caio, vou mostrar para a galera. O Caio está sendo monitorado eretores da coluna, tudo lá direito. Eretores da coluna, bíceps femoral, vasto lateral, gastrocnêmio lateral. Né? Pode vir aí. Então, 4 grupos musculares estamos monitorando e o Caio vai executar o stiff e logo na sequência, primeiro o good morning e logo na sequência o stiff. Nós vamos monitorar esses grupos musculares para ver qual é o comportamento, né? O que está solicitando mais ou solicitando menos. Claro que tem um detalhe aí que nós temos que colocar para a galera. Nós não vamos fazer a tua CIVM, né? A contração isométrica voluntária máxima. Nós vamos pegar o teu dado real e fazer o comparativo entre uma execução e outra, com a mesma quilagem. Tá? E até nós já fizemos aqui um ensaio para gravação, a mesma quilagem ela não condiz com o mesmo grau de esforço. Perfeito. No Good Morning, o mesmo peso ele é mais sofrido, ele dá uma intensidade maior. Mas para manter o mesmo padrão, para a galera poder analisar que até esse ajuste de quilagem vai ter que ser feito, ou seja, sai do Good Morning, vai para o stiff, tem que aumentar um pouquinho essa quilagem para ela ficar equilibrada, nós vamos manter assim, né? Com a mesma quilagem e vamos comparar única e simplesmente os valores em microvolts entre uma atividade no stiff, ou primeiro no Good Morning e depois no stiff. Essa é a ideia e fazer o comparativo. Membros inferiores aqui e com eretores da coluna sendo monitorados. Algum outro dado aí para passar para a galera? Roda a vinheta. Tem que valorizar o salário, né, para alguma coisa. 1000 aulas publicadas, não é fácil. Como é que se organiza para estudar? Como é que faz? Bom, nós temos Masterclass Acadêmico, resolve esse problema, né, Caio? Porque aqui está tudo organizadinho por tópicos, por temas, né? Vários tópicos, dentro de cada tópico, várias videoaulas estão organizadas aqui. Sugiro vocês conhecer, descrição aqui no vídeo. Valeu! Beleza aí? Vamos lá. Galera, então vamos lá, ó. Nós vamos fazer essa organização agora aqui, vamos gravar. Mas a galera que nos acompanha, curte o vídeo aí, dá uma moral pro Treino em Foco. Em algum momento, algum vídeo do Treino em Foco, dos mais de 1000 vídeos que nós temos aqui no canal do YouTube, já ajudou você? Então, vídeos, mais de 1000 vídeos, é coisa. Então a galera pode dar uma contribuição para nós, curtindo, indica pros amigos, né? Os colegas de trabalho. Se inscrevendo no canal, acionando o sininho para receber as notificações e, principalmente, indica o nosso canal, indica o nosso site, indica o nosso material, nossa plataforma de curso online. Gente, né? É uma forma da galera retribuir o trabalho e o esforço que nós fazemos aí. Então, se está gostando, se alguma forma foi efetiva, contributivo, né? O trabalho aqui ajudou de alguma forma, retribui aí, tá certo? Vamos lá, Caio. Vamos lá, já pode ir pegando peso aí, se posicionando. Como é que tá aí? Tudo certo? Então tá, eu vou começar a gravar aqui e eu vou te dar o comando, tu vai fazer 3 execuções então, tá bom? Atenção, vai, pode iniciar. A primeira tentando manter o padrão de amplitude e velocidade entre os 2 exercícios. Então o Caio executa a segunda repetição com padrão de velocidade e amplitude. Vai chegar em cima, finalizou o movimento, beleza. Vai organizar. Pode iniciar, Caio. E começou o stiff agora. Primeira execução, padrão de velocidade e amplitude, buscando se manter o mesmo. E a terceira repetição, Caio. Ok, show de bola, processando os dados aqui. Galera, temos uma imagem na tela, isso aqui já ficou, né? Temos uma imagem, jargão, já virou jargão isso aí. Galera, deixar bem claro algumas situações. Não fizemos esse IVM para comparar, não era nosso objetivo, né? E estamos aqui comparando em microvolts dados brutos. O que mudou de uma execução para outra com a mesma quilagem, o mesmo executante? Obviamente, se colocar outra pessoa, se mudar a amplitude, se mudar a quilagem, vai alterar esses dados. Então, com esses dados padronizados, a ideia é ver o comparativo. O que muda da ativação eletromiográfica de um grupo muscular com um exercício para o outro, usando a mesma quilagem, sendo o mesmo indivíduo, procurando manter aproximadamente a mesma velocidade de execução e a mesma amplitude. Essa é a ideia. Então, vamos lá para os dados. Eu já organizei aqui, peguei as 3 contrações do Good Morning primeiro e depois aqui as 3 contrações também do stiff, tá? Então aqui nós temos, por exemplo, na segunda repetição, que a galera pode ver aqui na tela, nós temos subindo a fase excêntrica do movimento e volta na fase concêntrica, entra em ponto de descanso. Aqui o famoso ponto de descanso que nós falamos, onde a tensão muscular diminui, né? Então quando o Caio desceu com o movimento e quando ele subiu, e aumentou a ativação. Então eu peguei as 3 repetições. A média das 3 repetições
deu 43,37 de média de ativação. Enquanto que a média no stiff para eretores da espinha, eretores da coluna, do lado direito, deu valor de 35,35, ou seja, de 43,37 deu 35. Então a gente pode calcular um percentual, por exemplo. O Jefferson, depois vamos dar um trabalhinho para ele, ele vai calcular o percentual. 43,37 igual a 100% de atividade muscular, considerando como 100% de atividade muscular com esse peso, com essa amplitude, para 3 repetições, para o Caio, com aquela velocidade de execução. 43,37, 100% de atividade. Considerando isso como 100% de atividade, 35,35 deu quanto? Quanto por cento? Então a gente vê o quanto que caiu. Então o que nos mostra? Que ao fazer o Good Morning com o mesmo peso, tem uma atividade mais intensa para eretores da coluna do que para os mesmos eretores da coluna na atividade do stiff, né? E a minha percepção na execução também foi essa, né, João? Quando eu fiz o Good Morning, eu senti uma tensão maior nos eretores em comparação ao stiff. E aí, Caio, muito provavelmente está em função da distância da barra em relação ao eixo rotatório do quadril, do eixo lateral, que no Good Morning ela é um pouco mais projetada à frente e no stiff um pouco mais projetada atrás, né? Então essa alavanca provavelmente é o que explique isso. Então tem uma atividade da musculatura estabilizadora, eretores da coluna, mais intenso no Good Morning do que no stiff. Isso não quer dizer que o exercício é melhor ou pior, é as diferenças entre os exercícios, né? Uma outra situação, teu bíceps femoral, a atividade média dele para o Good Morning, 15,20, e a atividade média dele para o stiff, 25. De novo, agora nós conseguimos ver que inverteu em relação à lógica dos eretores da coluna. No Good Morning, o bíceps femoral foi menos ativado, não estou dizendo que ele não foi ativado e que isso é ruim, ele foi menos ativado, só isso. Em relação ao stiff, né? Em relação ao stiff, ele foi menos ativado. Quanto por cento a gente faz o mesmo cálculo. Considera-se 15,20 microvolts como 100% de atividade para aquela quilagem, com aquela amplitude, com aquela velocidade, para 3 repetições, 100%. E depois nós calculamos 25,48, vai dar 100 e poucos por cento. Esse poucos por cento a mais é o quanto de atividade teve para os dados brutos eletromiográficos. O Jefferson vai fazer o cálculo, vai colocar aqui para vocês verem. Mas a lógica maior que a gente pode discutir com a galera é o seguinte: no Good Morning tem uma atividade maior dos eretores, comparado com o stiff, mas uma atividade menor dos isquiotibiais, medindo aqui o bíceps femoral, do que o stiff. Então o stiff ele foca um pouco mais nos isquiotibiais, enquanto que o Good Morning foca um pouco mais nos eretores da coluna. Isso considerando aquele parâmetro que eu já descrevi para a galera, de amplitude, velocidade e quilagem, né? Bom, para gastrocnêmio, o que aconteceu com o gastrocnêmio, né? Nós vemos aqui que a atividade média dele no Good Morning foi 27,04 microvolts e 27,25. Então, o gastrocnêmio ele teve ali sempre evitando aquela dorsiflexão, que é a tendência do corpo em deslocar para frente. Ele tem que ter aquele trabalho isométrico estabilizador do tornozelo para manter o padrão da posição do tornozelo. Principalmente no final da fase cêntrica, a gente consegue ver os picos aqui, né, Caio? Final da fase cêntrica, quando tu desceu e desceu, e aqui a mesma coisa, ficou até mais claro no stiff, né? A cada final de fase cêntrica a gente tem uma atividade mais forte dos gastrocnêmios, mas praticamente similar, né? Dá para dizer que é o mesmo, né? Porque a atividade deu 27 de média. É mínimo, né? Os dois caíram para 27 e 27 microvolts, né? Então, deu a mesma atividade, basicamente a mesma atividade, tem a mesma atuação estabilizadora fundamental para o tornozelo. Bom, João, quanto por cento está ativando os gastrocnêmios? É um exercício interessante para gastrocnêmios, para eu treinar panturrilha? Aí teria que ver em cima de uma contração isométrica voluntária, mas quanto por cento está sendo ativado? Não era o objetivo dessa videoaula. O objetivo dessa videoaula é fazer o comparativo da ativação e não quanto por cento está ativando. Porque de repente está ativando 2% do máximo. Praticamente nada aí, né? Aí é nada, né? Só um trabalho leve, estabilizador, pode estar ativando 20%. Vou chutar, é óbvio que não é isso, mas poderia estar ativando 80%, que seria uma atividade legal para treinar também pensando em gastrocnêmio. Não é o objetivo discutir isso aqui. Se a galera sugerir para nós, aqui no YouTube, no site, a gente faz depois um com a contração isométrica voluntária máxima e vendo o percentual dentro de uma normalização. Não é, repito, o objetivo da videoaula. E para fechar a análise, Caio, vamos ver aqui o vasto lateral, né? O vasto lateral direito. De média, no Good Morning, 72,99 microvolts. Que é antagonista do movimento, né? E aqui, mas para estabilizar o joelho, né? Para evitar a flexão do joelho, ele está ali em contração isométrica para evitar o movimento. E de 72 microvolts foi para 71 microvolts.
Então, tanto o gastrocnêmio quanto os vastos, e aqui monitorando o vasto lateral, a atividade é estabilizatória de membro inferior para permitir que o quadril faça o seu movimento de extensão na fase concêntrica e flexão na fase excêntrica. E aí o que vai mudar mesmo são os motores do movimento e o principal estabilizador de coluna, eretores da coluna e bíceps femoral representando os isquiotibiais ali no motor de extensão. Claro que alguém poderia dizer assim, pô, mas e o glúteo? O glúteo provavelmente vai ter um comportamento parecido com o bíceps femoral. A gente aqui não teve condições de monitorar o glúteo máximo, mas ele é um extensor do quadril, como é o bíceps femoral, como é o semitendinoso, como é o semimembranoso, ele vai ter esse trabalho extensor. Provavelmente o comportamento vai ser o mesmo, que o stiff superou um pouco o good morning nessa atividade. E lembrando que devido à alavanca, o posicionamento da barra, os eretores são mais solicitados no good morning do que no stiff. E os estabilizadores de membro inferior, quadríceps, monitorando o vasto lateral, e gastrocnêmio, monitorando o gastrocnêmio lateral, tem atividade praticamente a mesma para estabilizar e manter um padrão estabilizatório de membro inferior. Basicamente é isso o que nós vimos na videoaula de hoje. Algum dado a mais aí para comentar para a galera? Só aplicação, né, João? Um indivíduo que tem algum problema na coluna, por exemplo, ou ele está voltando de lesão, coisa assim, seria mais interessante aplicar então o stiff em relação ao good morning, né? Porque a carga em cima da coluna é menor. Claro, dependendo da classe que vai utilizar também, né? A compressão que terá sobre a coluna vai depender também, entre outros fatores, do grau de tensão muscular gerado pelos estabilizadores, no caso aqui os eretores que nós monitoramos. Então, entre os dois, se o indivíduo tem algum quesito para eu ter um pouco mais de cuidado, né, cautela com a coluna vertebral, talvez, se eu precise usar um desses dois exercícios, optar então pelo stiff, que seria mais interessante. Se eu quero dar uma ênfase em posterior de coxa, obviamente o good morning também trabalha posterior de coxa, mas se o meu objetivo é enfatizar mais, eu tenho pouco tempo, não dá para selecionar os dois exercícios entre um e outro, eu tenho que selecionar apenas um e eu procuro enfatizar na prescrição posterior de coxa, opte pelo stiff. Essa é a lógica prescritiva. Então tudo depende, eu tenho que fazer um raciocínio em cima dos dados, mas essa é a lógica que eu posso usar para a prescrição dos exercícios, tomando como base o comportamento de ativação muscular que nós vimos aqui pela eletromiografia. Essa é a ideia, né, da prescrição aí. Então vejam bem, tem várias situações que a partir dos dados eu projeto uma interpretação. Não é o exercício melhor ou o exercício pior, é o mais adequado para uma situação, para uma demanda específica de um cliente. É isso que nós temos que analisar. E para fechar, né, Caio, não podemos esquecer de falar da Miotec, né, com o Mewtwo aqui, que nos possibilita fazer essa análise eletromiográfica e trazer um conteúdo de qualidade para o nosso seguidor aqui do canal e do nosso site. E se a galera está gostando, mais uma vez a gente pede aí para nos ajudar, curtindo e indicando o nosso trabalho para a galera, tornando o Treino em Foco mais conhecido, a melhor forma do nos ajudar a dar o retorno aí do trabalho que nós fazemos. Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado. Sugestões para novos exercícios? Aqui embaixo, coloca aqui, legal. A galera tem sugerido bastante. Esse exercício também é uma sugestão da galera. Não me recordo agora que galera é essa, não me recordo o nome. Quem foi, né? Quem foram as pessoas, mas sugeriram essa análise. Está aqui essa análise aí para o pessoal. Valeu, gente. Um abração. Até a próxima.